entrevistas e eu quero já agradecer o aceite dessa dupla, a Dulce Ferreira e a Alessandra Raical, que estão aqui. E a partir de agora, no Tudo de Melhor, sempre vamos trazer profissionais para falar mais do dia a dia, dos bastidores. Bom dia, Dulce, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem? Eu estou bem. Ô, Alessandra, seja bem-vinda também, obrigado pelo aceite. Muito obrigada, um bom dia. E eu quero conhecer mais sobre essa profissão de vocês, que vocês estão divulgando. Instrumentador cirúrgico. Qual que é a importância desse profissional? Porque a gente sabe do médico, do enfermeiro, do anestesista ou anestesiologista, mas e o instrumentador? Qual que é a importância dele dentro da saúde? Bom, o instrumentador, pois é, pouco se fala, né? Porém, muito se faz. Ele é o primeiro a chegar no centro cirúrgico. É ele quem organiza todos os materiais que vão ser utilizados naquele procedimento. Ele verifica se todas as caixas que eles vão utilizar na cirurgia estão ok, estão prontas para uso. Ele vai organizar o material, ele vai dispensar todos os instrumentais na mesa. Ele vai se paramentar, ele aguarda o médico chegar e eles iniciam a cirurgia. Então ele é o meio entre o instrumental e o doutor. Às vezes a conexão é tão grande que o doutor nem precisa falar a pinça que ele precisa. O instrumentador ele já se antecipou e ele sabe qual que é o próximo passo. Então o instrumental já está lá na mão. Isso faz com que a cirurgia seja mais rápida e nada melhor para o paciente do que uma cirurgia com um tempo bom. Isso vai facilitar para ele lá no pós-operatório. Então, quando eu sou um paciente, eu faço o agendamento da minha cirurgia. Sábado, 10 da manhã. Lá na equipe, vocês já têm uma programação. O André será operado de tal doença, de tal cirurgia que vai ser realizada, e a partir daí você monta a quantidade de instrumentais que serão necessárias para aquele tipo de procedimento, é isso? Exatamente. Para cada procedimento existe uma caixa cirúrgica. Então, é uma cirurgia de abdômen. Então, sabe que vai usar uma caixa básica, uma caixa plástica e uma caixa para o abdômen. Por quê? Nessa caixa existem os instrumentais específicos para esse procedimento. Alguns profissionais, quando você está conversando com o seu médico, ele fala assim, olha, eu vou fazer a sua cirurgia, o convênio cobriu, agora você tem que pagar uma taxa extra para o meu instrumentador, porque eu só trabalho com aquele profissional. Isso é comum acontecer, Dulce? Tem médicos que se sentem mais confiáveis com determinado profissional da instrumentação? Sim, acontece essa situação porque ele já tem, como a Lê falou, né, já tem essa sintonia entre o médico e o instrumentador, já tem essa confiança por ele se antecipar ao ato que precisa. Ele ajuda nesse sentido, né? Ele auxilia, ele é o braço direito ali do cirurgião quando está fazendo a cirurgia. E esse instrumentador é peça fundamental e existe sim essa taxa pagada especificamente para o instrumentador, porque normalmente o convênio não cobre essa remuneração. Qualquer pessoa pode ser um instrumentador? Eu tenho que ter um perfil específico, eu tenho que ter uma formação específica, eu tenho que conhecer detalhes. Por exemplo, quem faz enfermagem, quem faz medicina, tem que estudar muita anatomia. O instrumentador, ele precisa desses requisitos ou não tão exigido? Sim, precisa desses requisitos também. Ele precisa ter a formação em técnico de enfermagem e ele precisa, sim, da anatomia, porque ele vai, como nós falamos aqui, né, ele vai estar junto com o médico. Então, saber em que momento que vai usar determinada pinça, o nome das pinças, o órgão onde vai ser colocado aquela pinça, é importante ele saber, sim. Então, precisa fazer primeiro o técnico de enfermagem ou durante o curso de técnico de enfermagem associar o curso de instrumentação cirúrgica.
Então você dá tudo na mão do médico, por exemplo, ele vai fazer uma sutura, ele precisa da agulha de sutura, precisa do fio, você já coloca passadinho, já dá prontinho para ele, só para ele fazer? Exatamente isso. Além da agulha no porta-agulha, tem que dar a pinça e também tem que providenciar a tesoura, porque agora que ele dá o nó, já tem que estar prontinha a instrumentadora ali para cortar esse ponto. A gente tem imagens de cirurgias, algumas de filmes que as pessoas passam ali, ou relato de amigos, 12 horas de cirurgia. O instrumentador, ele entrou, fica a mesma pessoa durante o procedimento todo, ele fica em pé ali o tempo todo, olhando, antenado. Como que é ali o relacionamento ali dentro? Ele acompanha de fato. Se a cirurgia demorar 1 hora ou se demorar 12 horas, ele vai ficar acompanhando ali o tempo inteiro também. Junto com o médico, 12 horas de cirurgia, ele vai ficar junto também. Alessandra, polêmica, saiu recentemente estatísticas de pessoas que fizeram procedimentos cirúrgicos e depois passaram mal e descobriram que tinha uma bandagem esquecida, tinha uma agulha, tinha algum objeto ali, e isso gera nas pessoas, nossa, omissão, puxa, quem que tinha que fazer isso, como funciona? Então, primeiro eu gostaria que você falasse dessa responsabilidade, e sei que os protocolos são sempre revistos, e hoje existe uma checagem incrível dos instrumentais, inclusive rastreamento, me conta tudo. Pois é, hoje, né, as coisas elas vão avançando e que bom, porque vai melhorando. Existe hoje um check-in cirúrgico. Então, antes da cirurgia é contado até o número de compressas, dependendo do procedimento cirúrgico, a gaze, né, que são tudo materiais que após a utilização são descartados. Material de uso único. Então, lá na lousa já tem a quantidade de compressa, por exemplo, que é um campo operatório de aproximadamente 40 por 50, que o doutor utiliza de fato, tem um sangramento, você cai, e aí se é uma cirurgia no abdômen, uma cavidade grande, no final essas compressas são contadas para ver se bateu com a quantidade que foi aberta. Mas inclusive é descartada? Por exemplo, eu estava lá, tocou um ponto sensível, sangrou muito, mais uma, fora de usaram 20 compressas. Você sabe que da sua mesa saíram 20, mas checa ali no descarte antes de jogar no lixo, conta tudo. Quero bastidores, quero riquezas de detalhes. Sim, elas ficam, inclusive, existe aí uma equipe grande que está na cirurgia, não é só o médico, não é só o anestesista. Então tem um técnico de enfermagem ali que a gente fala que é o circulante de sala. Então ele é o que faz a abertura desses materiais, porque o instrumentador ele está paramentado, ele está estéril. Então ele vai pegar essas compressas estéreis. Após a utilização, é jogado em um cesto chamado hamper e aí vai colocar no cantinho. O circulante de sala, ele vai contando de tempo em tempo quantas compressas estão lá, para ver se bateu com a quantidade que foi aberta. Aí após a contagem, aí é desprezado em lixo infectante. Gostaria de saber como vocês duas entraram nesse mundo. A Dulce, salvo engano, era representante de uma empresa, aí tinha que acompanhar lá no dia a dia. Conta a sua história, Dulce, que é interessante. Então, eu fiz técnico de enfermagem em 1900, né? E lá em 1900 e bolinha, eu escolhi o centro cirúrgico para trabalhar inicialmente. Primeiro emprego como técnica de enfermagem foi o centro cirúrgico. E lá foi um aprendizado muito grande. Trabalhei no HC Campos muitos anos. E o HC Campos é a escola, né? E tem essa rotina de aprendizado. E isso me fez conhecer bastante sobre cirurgia, bastante exatamente do que a gente começou aqui no início. Vai fazer determinada cirurgia, o que vai precisar para essa determinada cirurgia. Que são diferentes, por exemplo, uma cirurgia de neuro, são determinados específicos materiais que vão ser usados, diferente de uma cirurgia abdominal, por exemplo. Então, o circulante de sala, que é o técnico de enfermagem em centro cirúrgico, ele providencia tudo que vai ser usado em determinada cirurgia antes de começar a cirurgia. Como você citou, o André vai fazer a cirurgia, então tem um mapa cirúrgico, começa um dia antes, na verdade, né? Existe uma situação de bastidores que é feito um bate-mapa. Então, todas as cirurgias agendadas para o dia seguinte
faz uma reunião entre os profissionais envolvidos e aí faz essa checagem. Tudo que vai ser usado na cirurgia amanhã está disponível, está aqui no hospital. E aí é feita essa checagem com antecedência, os materiais estão estéreis. Então, eu fazia essa parte toda de checagem, de trazer isso para a sala, de conferência. E durante o meu percurso em centro cirúrgico, eu conheci várias pessoas que iam fazer propaganda de medicamentos, de instrumentais usados em cirurgia. Por exemplo, o grampeamento cirúrgico. E eu achava muito chique ela chegar, eu estava com aquele pijaminha de centro cirúrgico, né, tênis, e ela chegava no salto alto, toda perfumada, para fazer a propaganda do grampeamento cirúrgico, por exemplo. E eu ficava encantada de vê-la, a maneira como ela se comportava, e eu comecei a conversar com ela e pedir para ir para essa área. E eu fui pedindo, toda vez que eu a via, lembra de mim, eu quero ir trabalhar com você, eu quero andar chique assim, brincando dessa maneira. E o dia que teve a oportunidade, ela me convidou. Aí eu fui trabalhar na Johnson & Johnson, com grampeamento cirúrgico, e lá fiquei por 6 anos. Então a Johnson me treinava para eu ir nos hospitais e acompanhar os médicos a usar o grampeamento. E como tinha que saber, eu acabava sabendo e falando a mesma linguagem do médico. E aí eu comecei a me familiarizar com isso. Esse coisa de treinamento, de falar para o outro, de ser treinada e trazer esse treinamento, essa orientação para o outro. Isso começou a me despertar esse interesse de, nossa, eu gosto disso, eu gosto de ajudar nesse sentido, de trazer a informação. E fui me moldando a isso. Aí trabalhei em grandes empresas como a BD, a Olympus, que faz videolaparoscopia, que é outra maneira de cirurgia hoje, muito utilizada, inclusive, não faz tanta cirurgia aberta, como a gente falava antigamente. Hoje faz-se muito mais cirurgia por videolaparoscopia, que é como se fosse estágios. A cirurgia aberta é um estágio, é uma formação de um instrumentador. Depois ele vai fazer a instrumentação cirúrgica em videolaparoscopia, que já é um segundo passo. E depois da videolaparoscopia tem a robótica hoje, que é o grande boom, né, que está muito assim, e que as especialidades hoje fazem toda e qualquer cirurgia por esses procedimentos, que é minimamente invasivo. Não precisa ter um corte muito grande, que tenha recuperação de dias, às vezes de meses, dependendo da situação. Hoje as cirurgias por vídeo são só incisões muito pequenas, que a recuperação pós-operatória imediata é muito mais tranquilo e mais rápido. Esse profissional volta ao mercado de trabalho mais rápido, a incidência de outras cirurgias que são agregadas a isso também são evitadas, tempo cirúrgico e tempo de hospitalar, né? Evita infecção e tudo mais. Então, é isso. Eu aprendi com tudo isso, que eu gosto de passar todas essas informações e estou aí. E você, Alessandra, como que você entra nessa? Bom, eu sou formada como instrumentadora, vai fazer 23 anos. Como enfermeira há 17. Então você fez o movimento contrário. Fiz o movimento contrário. Comecei, que na época eu fiz uma faculdade de instrumentação. Existia lá atrás, né? Hoje não tem mais. Hoje a gente encontra poucos, raros cursos de instrumentação cirúrgica. Mas eu fiz na época uma faculdade e aí eu falei, já que eu estou na área da saúde, vou aproveitar e fazer enfermagem. Mas não foi algo que caiu assim. Eu falei, vou tentar, né? Porque a gente ainda era jovem, eu estava me descobrindo o que eu queria ser, aonde eu iria atuar. E aí quando eu fiz instrumentação cirúrgica, eu falei, poxa vida, a área da saúde, ela é sensacional, ela é brilhante. E eu fui me especializando, trabalho aí há mais de 11 anos em central de material e esterilização. Então, trabalhei como instrumentadora, depois trabalhei em parte de auditoria e desde que eu me recorde aí, estou numa central de material, que é onde a gente cuida de todos os instrumentais que vão ser utilizados no paciente. Então você esteriliza o material, separa, classifica e entrega para o profissional que vai assistir na sala. Exatamente. Então a gente faz todo esse processo por trás, né?
eu até falo com a Dulce, Dulce, a gente não conhece quem está utilizando, mas a gente sabe que esse material ele vai ser usado no amor de alguém. Então, todo aquele amor que a gente tem pela profissão, a ética, o conhecimento técnico, a gente trabalha em cima disso para entregar o material. Você fala que existiam faculdades e agora existem poucos cursos. E Ribeirão Preto, tem curso para instrumentador? Tem um, né? Na verdade, tem 2. Somos nós. A gente sabe que tem um técnico instrumentador que ele montou aí, e aí eu e a Dulce fizemos uma parceria, acho que já vai completar uns 2 anos. Nós nos conhecemos no nosso ambiente de trabalho, e aí juntando o conhecimento dela, essa facilidade, essa paixão que ela tem por ensinar, juntando o meu conhecimento, Dulce, vamos dar aula? E aí foi que surgiu, vamos dar aula. E aí a gente descobriu que dando aula, além da gente, que a gente está ensinando, mas a gente também aprende. E aí nós estamos ajudando a formar profissionais com ética, com uma técnica, para poder estar atuando de forma segura nessas cirurgias e trazendo aí um resultado de excelência para as cirurgias, para os pacientes, porque é isso que a gente se preocupa. Agora que eu já sei da profissão, eu quero saber do curso. Como funciona o curso? Qual a duração do curso? Quantas aulas? É curso presencial? Me conta tudo, Dulce. É um curso presencial. Nós fazemos aula... nós tentamos fazer assim, uma mescla, né, de aula prática e teórica, porque o profissional que ele já é técnico de enfermagem, quando ele procura um curso, por exemplo, de instrumentação, muitas vezes esse curso ele se alonga por repetir novamente as matérias que ele já teve em técnico de enfermagem. Então ele já teve anatomia, ele já teve microbiologia, biossegurança, e nós agregamos tudo isso na prática. Então, olha, agora você aprendeu na teórica, então vem cá, agora a gente vai trazer isso para a prática. E aí a gente traz essa segurança, que, só complementando o que ela falou, de que a gente coloca muito para o paciente, para o instrumentador cirúrgico, que nós não, a CME lá, por exemplo, onde começam os bastidores de tudo isso, não tem paciente na CME, mas nós cuidamos muito mais do paciente do que quem está, às vezes, lidando diretamente, porque a gente parte para essa parte de segurança do paciente mesmo. Então, nessa segurança do paciente, a gente tem esses princípios de começar esses princípios na prática. Então, o profissional vai lá com a gente, ele começa a fazer essas aulas. Normalmente são de 5 a 6 aulas, que a gente viu que esse tempo de aula é mais do que o suficiente para esse instrumentador ter o conhecimento que ele já tem, na verdade, colocar isso em prática. E eles ficam, assim, encantados. Parece que eles estão meio que num parquinho de diversão, assim. O retorno que a gente tem tido é que eles se descobrem mesmo, tipo, nossa, é isso que eu quero fazer. E a gente faz isso na prática. A gente faz a teórica, a gente passa a teórica na prática ali, eles vão praticando todos esses 5, 6 encontros que a gente tem. O nosso curso, normalmente, não que a gente especifica de sábados, por exemplo. A gente vai de acordo com a turma. A gente combinou que a gente está assim, vamos servir. Por exemplo, se eu colocar um curso, aí eu faço curso toda segunda à tarde, mas eu não tenho procura de segunda à tarde porque as pessoas não podem, então não agrega muito. A gente costuma, olha, que dia que fica bom para você fazer o curso? E essas pessoas reúnem um grupo e a gente faz o grupo de acordo. Por exemplo, nós estamos com um grupo agora aos sábados, porque o pessoal trabalha durante a semana, faz o curso, faz estágio, e aí ficou mais viável fazer aos sábados. Então, a gente tem essa turma de sábado, por exemplo. Mas nós temos outros dias disponíveis que nós podemos fazer esse curso também de acordo com a necessidade do profissional, na verdade. Alessandra, você está recebendo um profissional que já é da saúde, já tem o curso técnico, provavelmente já até atuou na área, de repente até já esteve em salas cirúrgicas. O que muda? O que vocês têm que consegue fazer esse encantamento que a Dulce traz
para aquele profissional, de falar assim, cara, é isso que eu quero? Qual que é o diferencial desse curso de vocês? É o seguinte, nós partimos do princípio, se eles já têm um conhecimento prévio, vamos trabalhar a prática. Então, nós trabalhamos diretamente com a prática. Como que monta uma mesa cirúrgica? Qual é o início? Quais são as etapas essenciais? Como que esse instrumentador vai se paramentar? Como ele precisa calçar uma luva estéril da forma correta, sem contaminar. Então, a gente trabalha na prática. É prática, prática e prática, para ele poder entender. Ele não vai decorar o nome de todas as pinças, mas o básico ele vai sair do curso sabendo. E aí cabe a ele, que eu e a Dulce, inclusive, isso é um futuro, né? Já que aí o material por via laparoscópica está crescendo muito, que ele precisa aprender o básico para poder ir caminhando, né? Tendo outros conhecimentos. E aí a nossa intenção é ter um curso depois, uma especialização em cirurgias laparoscópicas, inclusive na robótica, que é onde eu atuei bastante aí com cirurgias robóticas. Num centro cirúrgico tem dezenas de materiais e de equipamentos que são utilizados, e você que fica no centro de distribuição, imagino que tem milhares lá. Você tem no curso... Tem todas as pinças, tem todos os campos de várias dimensões. Eu vou aprender tudo mesmo, beabá. Eu vou ter esse primeiro contato, eu vou sair dessa formação preparada para eu chegar amanhã e o doutor falar assim, eu quero tal coisa, na mão está aqui, doutor. É isso? Sim, exatamente. É isso mesmo. Então, por a gente trabalhar as 5, 6 aulas, normalmente o curso dura aí de 4 a 5 horas. Né, por dia. No caso, nossa turma agora está de sábado. Então, a gente trabalha desta forma, a prática. Como que é uma escovação? Repete. E aquilo, a pessoa ela não simplesmente decora, ela grava, ela aprende. Então, a gente está ensinando os tempos cirúrgicos. O primeiro tempo, qual é o primeiro tempo? Isso a gente fala sempre. É o corte, tá? O que é o corte? O que eu uso no corte? E aí isso vai fixando, é uma forma que a gente tem, né, essa didática aí, que nós estudamos e é como a pessoa consegue assimilar melhor, para se tornar um profissional de excelência. Dulce, então você técnica, instrumentadora, agora professora, mas qual que é o encantamento? Começo com a Dulce, depois eu para a Alessandra, para vocês duas, qual que é o encantamento de ser instrumentadora? Que geralmente é uma visão que o jovem, a criança não tem. Se você perguntar para uma criança agora, eu quero ser enfermeira, eu quero ser médico, ninguém fala assim, eu quero ser instrumentador. Qual que é esse encanto que vocês têm pela profissão e que vocês devem semear, além daquele cuidar do amor de alguém? Bom, eu acho que a primeira coisa, gostar de um centro cirúrgico, porque a maior parte do trabalho, o instrumentador está lá no centro cirúrgico. A ética, então isso, a pessoa precisa ter ética, porque às vezes a gente escuta muitas coisas, mas aquilo fica conosco. E o maior encantamento é gostar de pessoas, servir. Às vezes a pessoa entra na área da saúde e não tem esse conhecimento sobre como é instrumentar uma cirurgia. E aí ela vai vendo, ela vai ouvindo e aquele amor vai crescendo. E aí quando, de fato, a pessoa está lá trabalhando, é que as coisas vão ficando mais fortes e aí, uma vez instrumentador, não tem jeito de voltar. Sempre instrumentador. Nós gostamos muito, eu li de uma frase que fala assim, que sempre que você for tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Então, assim, ter isso de que a gente escuta muito falar assim, né? Se fosse sua mãe, se fosse sua avó, como você faria? Então, a gente trazer esse encantamento do cuidar, como a Lê falou, ser um presente mesmo, ser uma coisa assim de, nossa, eu estou aqui ajudando, eu estou agregando a melhorar a vida dessa pessoa, ou às vezes até mais salvar a vida dessa pessoa, participar desse processo, mesmo que nos bastidores, às vezes as pessoas nem sabem que existe a instrumentadora, né?
Ela fala com o médico, fala com o anestesista, e a instrumentadora participou de tudo lá na cirurgia dela. E às vezes ela nem sabe quem foi essa pessoa importante, tanto quanto o anestesista e o cirurgião. Nós estamos caminhando para o final da entrevista, daqui a pouco vocês têm aula, mas eu gostaria de que vocês compartilhassem com a nossa audiência alguma história que vocês vivenciaram em centro cirúrgico. Eu sei que a Dulce, por exemplo, já acompanhou transplante. Transplante deve ser uma coisa assim incrível, ficar a equipe lá esperando chegar um órgão de outro lugar e todo mundo ali pronto, ó, chegou, vamos fazer. Cada uma vai ter direito agora de escolher uma história que te impactou ali, embora você muito focada nos instrumentais, muito atenta ao médico que vai te pedir tal equipamento, mas é claro que não dá para ser tão frio nesse momento. Eu gostaria que vocês compartilhassem conosco. Eu me lembrei aqui, André, de uma história falando em transplante, né? Eu trabalhei muitos anos com o transplante de fígado, com a equipe de transplante de fígado no HC, que esse ano, inclusive, fez acho que 20 anos do primeiro transplante, a qual eu fiz parte. E teve uma história que eu gostei bastante, porque existe uma doença onde a pessoa que tem... É uma doença que está no fígado especificamente, mas que essa doença ela só começa a mostrar sinais com 20 anos de idade, por exemplo. Então, é um fígado... Essa pessoa que tem essa doença, é um fígado que ele pode doar esse fígado, ele vai receber um fígado novo, porque essa doença impede dele ter uma vida normal, vamos dizer. Mas esse fígado dele, que começa a aparecer a doença com 20 anos, pode ser colocado em outra pessoa. Então, ele doa o fígado dele para outra pessoa. Então, por exemplo, a lista de transplante é uma lista única no SUS e não existe lista de transplante para convênios ou particular. É uma lista única. E esse paciente que está lá com 60 anos, às vezes até com 50 anos, coloca-se esse fígado nessa pessoa porque ele vai começar a desenvolver essa doença uns 20 anos para frente. Então, ele vai ter uma estatística maior de vida. Então, é um fígado que pode ser reaproveitado. E eu achei maravilhoso poder participar disso, né, desse transplante uma vez, porque são 3 transplantes que acontecem ao mesmo tempo. É um doador, esse transplante, esse fígado que tem essa doença, que ele vai doar para um paciente que está na fila de transplante já há muitos anos, e ela também vai receber um outro transplante de outro órgão que chegou, e eu achei assim formidável poder participar disso, de trazer isso, né? O fato de buscar esses órgãos, eu como enfermeira hoje e como técnica na época que eu estava trabalhando, atuando assim, eu ficava bastante sentida, porque muitas vezes os acompanhantes do doador de órgãos estavam ali e a gente passava com as caixinhas, eles ficavam bastante assim, foi uma coisa que me atentou, né? Ficava emocionada. Uma parte de quem eu amo passou está passando aqui numa caixinha, mas ao mesmo tempo eles nos abraçavam, tipo assim, nossa, vai ajudar a vida de alguém. Isso realmente me emociona muito, me deixa muito assim, lembrar de participar de tudo isso foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E nos atentar às vezes para isso, sabe assim, eu me atentava a isso, porque a primeira vez que eu fui buscar um órgão, por exemplo, nossa, vamos lá buscar uma experiência nova, e a hora que a gente saiu com as caixas, esse familiar estava ali, e aquele rostinho de perda, de sentimento, mas ao mesmo tempo, nossa, a minha filha ou o meu marido vai salvar a vida de alguém. Vai continuar viva de alguma forma. Vai continuar viva, exatamente. Que tem essas coisas, até em filme que aparece isso, né? Então, esse despertar, isso foi muito importante para mim, esse momento. Eu gravo esse transplante até hoje. Ontem mesmo na aula eu participei e falei sobre... Nós estávamos falando na aula sobre retirada de fígado e eu comentei sobre esse, porque me impactou bastante. O fato de eu ter participado de buscar esse órgão, chegar na sala, tirar o órgão de uma menina de 20 anos e colocar em alguém que ainda tem uma média de sobrevida e depois ainda participar de colocação desse órgão nessa menina. Então, para mim, foi... essa história, para mim, marcou em relação a isso. Alessandra? Bom, entre tantas, uma vez veio operar, é uma paciente oncológica. Então, ela veio colocar prótese de mama. Nossa, prótese de mama é estética, né? Só que para o paciente oncológico, ele vai além da estética. Nós, no caso, eu e a Dulce, somos mulheres,
A gente se olha, fala, né? Então, assim, essa paciente oncológica, ela se sente mutilada, porque uma parte dela se foi. Ela tem um tratamento, embora tenha sido tirado por conta de uma necessidade, existe aquela dor que fica. E quando ela chegou no centro cirúrgico, os pacientes chegam, né, com medo, preocupados, e nós estamos lá. E aí ela colocou a prótese, a cirurgia ocorreu, foi um sucesso, e no pós-cirúrgico, lá na recuperação, ela pediu para me ver. Eu estava numa outra cirurgia. Quando acabou, eu fui lá ver ela. E ela falou assim, você pode me... Porque a gente não pode ficar com o celular na recuperação. Você tem um espelho? Aí eu falei, um espelho? Ela falou, eu preciso ver, porque eu voltei a viver. E embora ela iria passar ainda por algumas quimioterapias, aquilo para ela foi... Então eu paro e penso, às vezes a gente olha, nossa, mas se você olhar para o lado, existem coisas que... E a área da saúde te proporciona isso. Tem aquele dia que a gente acorda não muito legal, e aí você chega, um simples sorriso, um olhar, muda tudo. E você vê uma criança ali, você olha para sua casa e está tudo bem, você fala, obrigado, obrigado. E é isso. Momentos de emoções aqui no Tudo de Melhor. Meninas, como que eu localizo vocês? Fiquei interessado. Eu sou da enfermagem já sou técnico, não pode ser auxiliar, tem que ter um técnico, né, para fazer instrumentação? É isso? Não pode ser auxiliar. Pode ser só auxiliar? Pode. Então, eu estou ali, sou auxiliar, estou na minha unidade aqui, quero avançar. Como que eu converso com vocês? Quais são as redes, os contatos, para eu saber mais sobre esse curso tão legal? Bom, vocês podem nos contatar, né, através pelo WhatsApp, com ligação do nosso celular, que é o DDD 16, então tem o 9216 8913 16 98 257 9719. Nossa, foi muito rápido, estou aqui em casa, ó, peguei minha caneta agora, vamos começar, 16 9216 8913. E o outro da Dulce é o 16 8257 9719. E em breve, o nosso site aí vai estar no ar. Aí a gente rede compartilha. Social, Instagram, site, é tudo. Meninas, o que eu não perguntei, mas que era importante? Tipo assim, Alessandra e Dulce, eu não posso sair do programa do André sem falar isso. O que vocês gostariam de falar? Bom, que para ser um instrumentador, além da parte técnica, a pessoa, né, o profissional, ele precisa ser ético. Porque dentro de um hospital, dentro de um centro cirúrgico, acontecem inúmeras situações. E a ética, ela é fundamental. Eu não posso sair da porta para fora e ficar comentando o que ocorreu, nossa, quais eram as condições do paciente. Não. Isso guarde para si. Leve como aprendizado. Não faça disso um ninho de fofoca ou de informação que às vezes vai chegar no outro que nem sabe de uma forma errada. Muito bom nessa época de redes sociais, inclusive tem histórias, relatos de pessoa que quer fazer vídeo no IML, no centro cirúrgico, na recuperação. Que legal, boa essa dica. Dulce, o que eu não te perguntei ainda hoje? Ai, André, são tantas as coisas assim que eu gostaria de falar, eu acho. Mas eu acho que a pessoa, essa sensibilidade mesmo de saber, e como professora, eu acho que assim, o conhecimento, eu acho que nós estamos mudando muito rápido. Quando eu falei que a minha formação foi lá em 1900... século passado, mais ou menos. Que assim, eu como técnica de enfermagem, André, quando eu comecei a atuar com 23 anos no HC, eu lembro que algumas técnicas foram assim atualizadas e hoje não se usa mais. Por exemplo, técnicas que são obsoletas, na verdade. Então, eu acho que assim, de suma importância o instrumentador hoje ter essa vontade de sempre se atualizar. Então, assim, nós
procuramos, né, dar sempre no curso isso, trazer as atualizações, porque isso tem mudado muito, doenças novas têm aparecido. Então, sempre focar no que você vai fazer. Por exemplo, vai fazer a cirurgia hoje com especificidade, saber o que está fazendo. Então, eu acho que o aprendizado, essa continuidade no aprendizado de atualização, de buscar melhoria, para você entregar sempre o melhor. Eu acho que é o principal. Porque a tecnologia facilita, mas muito, o ser humano continua ainda no comando. Exatamente. E tem que estar bem especializado. Exatamente. É isso? Eu acho. Mensagem final para quem está nos ouvindo agora? Venham nos conhecer. É um lugar fácil para nos encontrarem no Hospital Eletro Bonini, no Hospital lá da ANAERP. Também estamos lá diariamente, porque nós, além do curso, nós trabalhamos lá no hospital. Então, também, eu acho que vale a pena vir nos conhecer. Falando em Eletro Bonini, que legal, né? Como cresceu, como... Muito. Porque como eu estudei lá no século passado, no direito, eu acompanhava a saúde crescendo, desenvolvendo, e quantos atendimentos, quantas pessoas têm a vida restaurada, que maravilha. E eu vejo vocês como profissionais, eu conversando com a minha dentista, ela fez um procedimento e ela terminou, ela olhou na minha boca e falou assim, eu vi o olho da dentista brilhando. Eu falei, mas você está emocionado? Ele falou, André, ficou lindo. Sabe quando o profissional tem aquela satisfação de fazer bem feito? Com vocês, quando terminou a cirurgia, o médico está tirando a luva, cada um está terminando, você está ali terminando a sua recontagem. Qual que é essa sensação de tipo assim, ó, salvamos mais um? Como que é para vocês? É gratificante. É surreal. É muito... Além de ser importante, eu acho que pessoal, né? É uma gratidão enorme. Você poder contribuir para salvar a vida de alguém. Não tem explicação. É verdade, não tem mesmo, não tem explicação. Saber, eu acho que assim, sabe aquela sensação de dever cumprido e poder dormir com a cabeça consciente de que você atuou de uma maneira que você não trouxe o contrário, né? Não trouxe infecção, que a sua parceria, a sua participação foi de tal maneira que você agregou a vida daquela paciente. Isso realmente é o que a Lê falou, não tem explicação, é uma coisa, é só vivenciando mesmo. Que maravilha. Vou liberá-las porque tem aula agora, os alunos já estão chegando e muito obrigado. Que alegria. A Dulce tem uma lista, você que está nos acompanhando agora, ela tinha 300 anotações. Vai voltar outro dia, vamos combinar um novo encontro para as duas conversarem mais. Recebi aqui a Dulce Ferreira e também a Alessandra Raical.